Bem-vindo a mais um De Olho no Gráfico. Eu sou Fausto Botelho com mais um vídeo exclusivo aqui para o canal do Seu Dinheiro. Sabe o que a gente faz aqui? A gente usa a nossa experiência com análise técnica e com ela a gente procura extrair indicações lógicas sobre o comportamento futuro dos preços. A gente faz isso interagindo com os gráficos. Os gráficos nada mais são do que um espelho do comportamento do que eu chamo de massa. Massa é a média das opiniões de todos os participantes do mercado, ponderada em função do poder de fogo de cada participante. Quando eu olho um gráfico, eu estou tentando interagir com o comportamento da massa. E essa observação muitas vezes traz indicações absolutamente lógicas sobre o comportamento futuro da massa. Na Amazon existem mais de 10 mil, a gente chega lá, pesquisa sobre análise técnica, eles mostram que existem mais de 10 mil livros escritos. Eu li muitos deles, mas eu tenho aí a minha experiência e muitas horas de bumbum na cadeira olhando o gráfico. E é com essa experiência que eu tento traduzir para você a maneira segundo a qual a análise técnica está vendo um determinado gráfico no momento. Atualmente, o que existe de mais importante acontecendo e que eu tenho insistido e falado sempre aqui no canal, tanto quando falo de ações quanto falo de criptomoedas, é o mercado americano de ações. E muita gente fala, puxa, mas não dá para saber qual é a hora certa. Sim, não dá para saber a hora certa. Mas a gente tem elementos da análise técnica que vão nos indicando cada vez mais, com mais, não certeza, mas na verdade uma indicação vai confirmando a outra. Sim, o mercado fez o primeiro topo em vamos fazer 2 anos já, foi no começo de 2018. Começo de 2020, vamos estar fazendo 2 anos desse processo. Eu acho que não vai durar até lá, eu acho que o mercado vai romper o fundo principal desses 5 topos que nós tivemos aí, uma situação completamente inusitada, que a gente não esperaria em análise técnica, não está nos livros, não está, acho que nunca aconteceu algo parecido, e até por isso eu vejo esse processo de demora em o mercado fazer o topo como uma situação em que as forças poderosas do mundo estão represando essa baixa. E quanto mais se represa uma baixa, depois que estoura a coisa, pior é. Então, eu acho que isso é capaz de ter proporções assim inéditas, nunca vistas talvez. Nós podemos ter sim aí uma situação muito ruim para as finanças do mundo. Então, isso posto, e sim, eu não sei exatamente quando vai ser, mas queria dizer também que quando for, como dizem alguns aqui, eu não vou dizer que eu avisei, até porque eu faço análise desde 1984 e nunca significa nenhuma das vezes que eu fiz análise acertadas, eu chamei louros para as minhas análises. Eu entendo que não sou eu que interpreto quer dizer, não sou eu que acerto. Na verdade, é a análise técnica que está acertando ou errando. Análise técnica, poxa, acerta sempre, não tem erro. Mantido o conjunto macro de fatores fundamentais que está a envolver um determinado ativo. Poxa, eu tenho uma visita aqui e vou mostrar para vocês. Olha só quem veio analisar os gráficos hoje. Vai lá para sua cama. Então, é a análise técnica que acerta, não sou eu. Eu apenas procuro tentar traduzir da maneira correta os sinais que a análise técnica está pondo lá. Da mesma maneira que um gráfico de um eletrocardiograma coloca sinais inteligentes que o médico interpreta. Da mesma maneira que a gente pode prever se o vento vai vir daqui ou dali, se a gente conseguir enxergar um barco que está lá na frente, ancorado. E porque se o barco está lá na frente ancorado e o vento está vindo do barco para cá, ora, se o barco está assim,
a âncora está aqui e o barco está de assim, é porque o vento vem de lá. E se o barco está assado, é porque o vento está vindo de lá. O vento de lá vai chegar aqui. Então, essas coisas a gente consegue enxergar. Da mesma maneira, a gente faz com análise técnica. A gente consegue enxergar coisas que são sutis. Não é o preto no branco, não é um processo binário. A análise técnica é uma arte e a gente procura interpretar. Muito bem. Isso posto, vamos dar uma espiada no S&P, em algumas altcoins que estão aí já tendo performance melhor do que o Bitcoin. Para algumas nós já fizemos recomendações e outras nós estamos de olho. Mas tem coisa acontecendo aí no mercado de altcoins, com certeza. Para você que não sabe, altcoins é tudo que não é Bitcoin. São coins alternativas, como se diz. Existem mais de 2.000 criptoativos já criados. Eu entendo que vão existir milhões, porque eu entendo que tudo vai ser tokenizado, vai ser tudo... os ativos vão ter uma representação tokenizada. Essa é a minha visão de futuro. Eu acho que esse processo de contabilidade descentralizada, que é o que foi inventado, e portanto, me faz rir quando pessoas dizem que blockchain legal, Bitcoin não legal. Blockchain sem Bitcoin não existe, assim como Bitcoin não existe sem blockchain. Para que exista um processo de contabilidade, para que exista lá um livro contábil descentralizado, é preciso que haja centenas de milhares de computadores tomando conta disso, como acontece com o Bitcoin, isso o que o torna seguro, isso o que é o lastro do Bitcoin. E, logicamente, para que esses computadores possam estar lá, como estão agora, competindo para ver quem vai escrever, para ver quem vai, na verdade, resolver um problema matemático, e quem resolveu o problema matemático vai escrever uma folha no livro contábil, e por isso o livro contábil é descentralizado, e por ser descentralizado, basicamente, significa que a SWAT não pode ir lá e fechar, a CIA não pode prender, o FBI não pode prender, não, aquilo funciona independente, porque não tem diretor, não tem presidente, não tem endereço, não tem data center, não tem nada. Isso é apenas um banco de dados que habita centenas de milhares de computadores no mundo inteiro. E lá está registrado quem é dono, quem não, qual código é dono de cada pedacinho das hoje 18 milhões de bitcoins que já foram emitidas e continuam sendo emitidas na base de 12,5 bitcoins a cada 10 minutos. Sim, essas bitcoins registradas no livro contábil descentralizado, só podem ser transferidas com a chave privada, que é o código de transferência dessas bitcoins, que é a propriedade. Se você tem bitcoin, você não tem bitcoins. Bitcoin é um negócio etéreo, é aquilo que está registrado no livro contábil descentralizado. E o que você tem é uma chave que destrava alguns dos bitcoins escritos lá, contabilizados nesse livro contábil descentralizado. Se você tem essa chave, você tem os bitcoins. Se você não tem essa chave, se você perder essa chave, se roubarem essa chave, tchau, não tem bispo para reclamar. Muito bem, para isso tudo funcionar, é preciso que se remunere as pessoas que estão tomando conta dessa rede que, em última análise, é a guardiã desse livro contábil descentralizado. Então, existe uma simbiose entre Bitcoin e blockchain. E pessoas fazerem blockchains centralizados é de rir legal e dizerem que estão fazendo algo parecido com Bitcoin. Não tem nada a ver com Bitcoin, porque contabilidade centralizada já existe há 600 anos, desde o tempo dos Medici, lá em Veneza. Nós não precisamos. Agora, se você quiser dar uma sofisticada na sua contabilidade, você fazer isso em blockchain é legal, hein? Mas não tem nada a ver com Bitcoin. A invenção do Satoshi Nakamoto, que alguém considera, que tem pessoas que consideram que é tão importante quanto a invenção da agricultura, que permitiu a nós, seres humanos, nos mantermos em locais, não sermos mais nômades, a gente poder se fixar nas cidades. É um processo, a grande invenção é o processo descentralizado. Então,
Isso, quando se entende isso, a gente percebe que, puxa, tem todo sentido, por exemplo, uma criptomoeda agora que está tendo sucesso, até nós recomendamos ela, chamada Link. Tem todo sentido você pensar num processo descentralizado que vai fazer com que os contratos inteligentes que estão saindo da rede Ethereum possam ser automaticamente resolvidos, porque essa moeda é a moeda que vai pagar o link que precisa ter entre todos os milhões de bilhões de contratos que já existem, vão existir ainda mais no mundo, e os oráculos, os chamados oráculos, que são basicamente bancos de dados que vão fazer a conferência, que vão, em última análise, resolverem quais das partes vão resolver cada um desses contratos, basicamente, né? Essa moeda, por exemplo, fez uma associação com um pequeno banco de dados chamado Google. E, enfim, e por aí vai. Tem tem todo cabimento também você imaginar que toda a indústria trilionária de games, de jogos online, seja regida por uma única moeda que é descentralizada, que vai ser a moeda com que as pessoas, os adultos, os adolescentes, as crianças vão poder comprar itens dos seus jogos eletrônicos. Esses itens podem ser uma boneca que fala, pode ser uma metralhadora, pode ser uma cidade, pode ser um banco, pode ser N coisas. Então vai ter uma moeda que vai reger isso tudo. Tem tudo a ver também você imaginar que as ações não vão ser mais ações, vão ser tokenizadas, e em sendo tokenizadas elas vão ser negociadas assim como são negociadas as criptomoedas 24 horas por dia. Por que negociar uma ação apenas durante o horário do pregão? Sim, bem, aqui no Brasil é porque o brasileiro dorme, então não vai ter ninguém para operar a ação durante a madrugada. Mas se a ação for globalizada, por exemplo, se Petrobras se a ação da Petrobras se tornar um token, ela pode ser negociada no mundo inteiro. E porque o que está acontecendo é que estão caindo as barreiras. Caiu a barreira do conhecimento com a tecnologia, com a internet. Caiu a barreira da língua. Agora não tem mais barreira de língua. Cada um fala, você com um appzinho, você fala e aquilo traduz. Já a gente vai ter chip incrustado aqui e eu vou falar japonês, vou falar em português, vai sair japonês aqui do alto-falante. Caiu a barreira das transferências internacionais. O Bitcoin, com o Bitcoin hoje você estala o dedo e põe o que você quiser de dinheiro do outro lado do mundo, pagando nada de taxa. Hoje, para fazer uma transação de Bitcoin, você paga 50 centavos de real para transferir $500 ou 5 milhões de dólares, é a mesma coisa. Então, eu acho que a próxima barreira que vai cair é a barreira dos ativos. Os ativos vão ser tokenizados. A Samsung já tokenizou uma parte das suas ações. E com isso, o rapaz lá em Kuala Lumpur, do outro lado do mundo, ele pode pegar $100 e comprar ações da Samsung. Ora, quem, dono de empresa, não vai querer que as suas ações sejam tokenizadas? E aí você tem as barreiras dos órgãos reguladores. Mas essas barreiras também estão caindo, porque, veja só, criou-se a maior corretora do mundo, a Binance, e vocês sabem onde era o endereço dela? É a Binance que tornou o seu dono bilionário em um ano. Só negocia criptomoedas. Sabe onde era o endereço dela? Na nuvem. A Binance é um software rodando na nuvem, agora que eles aportaram em Malta, porque Malta, que é parte da comunidade europeia, resolveu abrir o olho e falar: olha, senhores dos criptoativos, venham para Malta, tapete vermelho para vocês. O cara sacou. A Europa está furibunda com ele, porque... Furibunda? Será que a turma sabe o que é isso, Fausto? Bom, é o que a gente falava lá atrás. Eu acabei de fazer 67, por isso até não fiz o vídeo ontem, deixei para fazer hoje, porque ontem estava tomando um vinhozinho. Bom, muito bem.
Chega de conversa fiada. Eu espero que você tenha curtido aí as minhas considerações. Vamos rapidamente dar uma espiada nos gráficos, então. Começando aqui com o... Opa, não veio o gráfico, mas agora veio o gráfico. Começando aqui com o gráfico semanal do Bitcoin. Eu olho esse gráfico e me dá arrepios, mas mais arrepios ainda me dá quando eu olho esse outro gráfico aqui, que é o Dow Jones, que a gente traz aí ele então desde 1913. E a gente vê claramente que os preços estão lá no Deus me acuda, né? Pessoas me perguntam, pô, mas por que vai cair? Vai cair porque subiu muito. Nossa, o Dow Jones, vejam só, nós tivemos um problema seríssimo com o subprime, quebrou todo mundo lá, banco, as famílias, todo mundo quebrou. E nós estamos com um problema 58% acima do que nós estávamos. E isso se a gente tirar a inflação, porque se a gente deixar a inflação é 90% acima. Então é só por isso que vai cair. Quando vai cair, não dá. Agora, como eu acho que vai cair 40%, não. Eu não falei aqui ainda, mas não conta para ninguém, hein? Mas eu não acho que vai cair 40%, não. Acho que cai mais. E 40% é para corrigir o primeiro nível Fibonacci. Eu acho que tem grande chance de ser 50% retracement, como diz o americano, ou ir para ponto 618, que eu não vou nem dizer quanto é em termos de queda. Isso é o mínimo. Então, como tem uma queda muito grande para acontecer, cara, não adianta você querer acertar na testa da mosca, tá certo? Você tem que pensar que se você está com ações hoje, é muito importante que você pense em usar ordens stop. Você tem que botar um cara lá instruído para te tirar fora dessa encrenca se ela vier. Porque quando começar a cair, como aparentemente já começou, as pessoas não saem mais. O subconsciente não deixa ela sair. Sabe por quê? Porque quando você começa a pensar em liquidar quando você está com prejuízo, cara, é muito mais fácil você não fazer nada, entendeu? Do que você ir lá e fazer algo que vai doer, que realizar com prejuízo dói, é uma dor psicológica péssima. Então a gente trava, o ser humano trava, porque sabe, nós não nascemos para operar nos mercados de risco. Tem que tomar um antídoto. Sabe qual é esse antídoto? Stop loss. Põe o cara lá, senão você não vai cair mais fora do negócio. Então é isso, a ideia é apenas usar essa análise que a gente está fazendo de que a chance é enorme de que o mercado corrija primeiro nível Fibonacci e se posicionar, né, no mercado. Se você tem lá sua posição, se você ganhou, principalmente, se você, desde o fundo lá, que aconteceu aqui, esse baita fundo aqui, que aconteceu em janeiro, no final do ano passado, você conseguiu comprar por aqui, bom, são 14% de alta. Aqui na Bolsa Brasileira é mais ainda, né? Então, ainda mais, se você está com esse lucro, você pensa em cair fora, né? Muito bem. Então, vamos lá. Olha, o S&P recuperou ontem, ele acabou desde o último... nós estamos no gráfico semanal, vamos mudar de novo para o gráfico diário. Então, nós tivemos essa recuperação depois que o mercado... Isso é que eu acho que é importante. Depois que o mercado fez o segundo bull trap. Bull trap, eu já falei aqui, a mais importante indicação, faz 25 anos que eu acho isso, mais importante indicação que a análise técnica pode dar. Pô, o mercado deu 2 vezes. E as indicações em análise técnica são cumulativas. Eu sei que é ruim você ter uma indicação, fala, pô, mas o Fausto falou que é a mais importante de todas. Mas não importa. A gente tem que saber que a gente lida com o imponderável. Tem 322 possibilidades que qualquer análise, a minha, o do chefe da departamento de análise do Itaú, do Bradesco, do Santander, do Banco do Brasil, não importa. Tem 332 possibilidades de ocorrer, de coisas que podem acontecer que mela a análise minha, dos caras, de todo mundo. Bom, e outra, nós estamos fazendo uma análise contra as grandes forças poderosas do mercado. Fed, Trump, Banco Central Europeu, Banco Central Japonês, Banco Central Inglês. Pô,
Então, é o que eu disse no início, esses caras podem estar segurando, podem estar represando. Vai ser muito pior. Bom, se é isso mesmo que está acontecendo. Bom, eu quero mostrar que essa movimentação de ontem não quer dizer absolutamente nada. O mercado chegou nesse nível aqui e é exatamente isso que costuma acontecer nas grandes quedas, ou antes das grandes quedas. Quer ver? Ó, vamos ver aqui, por exemplo, o que aconteceu em 2008. Ó. Aqui 2008, aqui, ó, quando o mercado estava já quase caindo, já tinha rompido o nível, pum, ele dá uma alta aqui, olha só, tinha rompido esse nível, aí simplesmente num dia ele fecha com 4% de alta. É exatamente por isso que as pessoas não liquidam, porque quando vem essas altas violentas, durante a queda, elas são apenas reações que acontecem durante a queda. As pessoas se enchem de esperanças, de alegria, se enchem de álcool também, enchem a cara e, pô, aí, tá vendo, foi bom não liquidar, e depois o mercado acaba indo a níveis mais baixos. Então é muito comum o mercado ter reações assim, porque veja, ele está no topo, as pessoas que compraram e seguraram tiveram lucro até agora, a turma do buy and hold está com a bola toda, esse pessoal esqueceu que o mercado é de risco, e então é muito mais fácil acreditar que o mercado vai voltar a subir, coisa que ele tem feito há 10 anos, do que você imaginar que eventualmente isso possa ser apenas uma reação que está dando, na verdade, uma oportunidade para você cair fora um pouquinho melhor, né? Então, é exatamente isso que acontece, e eu acho que o que é importante, na verdade, é o fato de que nós estamos tendo indicações claras de que o exército dos ursos está paulatinamente está resistindo ao exército dos touros. Na verdade, a gente está tendo indicações de que os touros estão perdendo a força, que eles não conseguem romper esse topo por uma, duas, 3 vezes pior. Fizeram um bull trap aqui e a quarta vez, e a quinta vez agora fizeram outro bull trap. Se a gente for, por exemplo, no Nasdaq, ó, olhem só que dá para a gente ver no Nasdaq, ó. A gente pega aqui a tendência depois do subprime e a gente vê que a reta de resistência foi rompida, o mercado fez um pullback e depois ele foi lá tentar fazer, aí fez o bull trap e agora rompeu essa outra reta aqui. Então, minha gente, é sinal atrás de sinal que a coisa está aí batendo na porta. Muito bem, isto posto, vamos às criptos. Primeiro fazer uma análise rápida do Bitcoin. Está aqui, cripto 1. Vamos dar só uma reforçar para o gráfico semanal aqui. Eu desconsidero esse primeiro movimento e por isso eu estou chamando esse primeiro movimento impulsivo aqui de onda 1, 2, 3, 4 e entendo que agora nós estamos na onda 5. Tá? Por que nós estamos na onda 5? Porque essa queda tem toda a característica de uma onda corretiva, como eu já falei aqui no canal. E basicamente isso acontece porque eu entendo que isso aqui foi uma onda impulsiva. Se não vejamos 1, 2, 3, 4, 5, né? Quem não sabe, o Elliott definiu os movimentos de mercado como sendo impulsivos e corretivos. Impulsivo é aquele que vai na direção do movimento principal. Essa queda que eu acabei de mostrar está indo na direção da baixa e, portanto, na direção do movimento principal, que era de baixa, e, portanto, foi de 5 ondas. Depois você tem ondas corretivas. Ele falou que as ondas corretivas, esse processo todo corretivo é uma onda corretiva, que seria, como eu disse, a onda 4. Então, ele é composto de uma A, B e C. A, impulsiva, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, impulsiva. Depois a ABC aqui, ou acumulação, que é a onda corretiva. E depois uma outra impulsiva para baixo, que é exatamente o que a gente está vendo aqui. Onda A, onda B, até porque onda B foi um triângulo descendente. E triângulo descendente é, por definição, uma onda corretiva. Então, impulsiva, corretiva, impulsiva, isso faz uma ABC. A ABC tem toda a característica de ter sido essa onda que eu mostrei aqui no gráfico de mais longo prazo, a onda 4. E agora nós estamos, não importa se é 4, é 5, é 7, não importa. Isso é onda corretiva e agora nós estamos indo para uma onda impulsiva de novo. Muito bem, estávamos entendendo que o mercado estava num triângulo simétrico, ele mostrou que não estava, nós não vamos poder chamar isso aqui de triângulo simétrico,
Quer dizer, tchau, retinha, que estava achando que isso era um triângulo simétrico. Mas, por outro lado, isso aqui é uma correção normal. Se a gente sair do gráfico diário e for para o gráfico semanal, ou até se a gente for para o gráfico mensal, a gente vê que isso aqui tem um mastro e tem a bandeira, um processo de realização de lucro, um processo que o mercado fica meio indefinido. Depois de ter tido essa alta violenta aí, de volta aqui ao gráfico diário, então, a gente vê também, e eu constatei isso recentemente, eu estava medindo Fibonacci a partir daqui. Quando eu falei, deixa eu medir daqui. Medi daqui e vi que o mercado atingiu ali quase que milimetricamente 0,618, perdão, 0,382, que é o primeiro nível de correção Fibonacci. Olha, até devo dizer, a onda 2, porque nós estamos agora nessa onda corretiva, quer dizer, nós estamos numa onda impulsiva, já fizemos um primeiro movimento de alta e estamos na onda corretiva. Essa onda 2 costuma corrigir 0,618. Sim, então é possível. 0,618 seria aí 5.600 dólares, 6.000, 5.600 por aí. Mas, como as coisas estão para acontecer no S&P e como eu acho que o Bitcoin é completamente disruptivo e eu acho que ele está muito longe do seu nível, do seu valor real ainda, eu estou entendendo que, porque veja, muitas vezes o mercado na onda 2 corrige 0,618 e na onda 4 corrige 0,382. Mas isso não é regra necessariamente. O que costuma acontecer é que existe uma alternância. Se corrige mais na onda 2, pode corrigir menos na onda 4 e assim por diante. Mas existe essa possibilidade. E sim, isso cai dentro daquelas 332 possibilidades que a gente está considerando. Então, o que nós estamos fazendo agora é olhar o que está acontecendo para ver se essa acumulação que está acontecendo agora vai dar continuidade à baixa ou vai reverter. E, por enquanto, ainda não dá para afirmar. Essas são as considerações. O mais importante, eu entendo, é a gente saber que isso daqui é uma onda corretiva. E eu não estou vendo aqui uma onda impulsiva. Eu acho que nós estamos vendo uma A, B. Porque, olha, vejam só, essa onda aqui, ó, essa onda aqui é uma onda ABC. Então, eu acho que isso aqui tudo é uma acumulação que pode muito bem ter sido A, B e C e pode ter acabado. Agora, vamos ficar de olho nisso aqui e vamos ver o que acontece, né? Para ficar de olho, a gente vai para o gráfico intraday de 1 hora e essa é a acumulação que está se formando. Eu acho que isso está mais com cara de formação de fundo, porque isso aqui já rompeu essa retinha aqui. Nós até fizemos um call de Bitcoin e quando ele estava rompendo essa reta, depois pusemos o stop por aqui e saímos praticamente no 0 a 0, porque já tínhamos mudado o stop uma vez, acho que com um pequeno prejuízo. E certamente vamos fazer uma recomendação se a gente entender que o mercado está escapando dessa minhocona aqui, tá? Basicamente é isso aí. Bom, agora eu quero mostrar para vocês as criptos que nós estamos de olho em criptos, são essas que nós estamos de olho. Organizar em ordem alfabética, é tudo no gráfico diário e vamos lá. A primeira é Algor, que rompeu essa reta e está andando de lado aqui, nós estamos de olho nessa acumulação, acho que esse troço sobe. Lembro que todos esses gráficos são indexados em Bitcoin, porque a gente está pensando aí no padrão Bitcoin, dentro da ideia de que o trader tem Bitcoins, mandou Bitcoins para alguma corretora que tem pares, por exemplo, a Binance Corretora, e, que é a maior corretora do mundo, e lá ele compra ativos com Bitcoin, imaginando aumentar suas Bitcoins. Da mesma maneira que quando você manda dinheiro para os Estados Unidos, para operar lá nas bolsas americanas, você manda dólares, aí você compra a ação da Apple, da Amazon, digamos, você compra lá a ação da Apple com os seus dólares. Por quê? Porque você acha que a ação vai subir em dólar, e aí você vai ter mais dólares. Só que nós estamos pensando em ter não mais dólares, e sim mais bitcoins. Essa que é a ideia, tá? Mercado super dinâmico, que você compra, você pode comprar parcelas. Bitcoin é divisível 8 casas depois da vírgula. Todas essas altcoins também são divisíveis 8 casas depois da vírgula. Você pode comprar frações. Então você pode ter R$1.000, pode pôr em 1 ou 2, 3, 4 criptomoedas e tentar aumentar o seu
R$1.000 não, você pode ter 0,01. 0,1 Bitcoin são $800 hoje, né? Tá, mais ou menos $8.000. São $8.000. 0,01 são $80. 883 são R$250 reais. Você pode tranquilamente investir lá numa corretora de criptomoedas dessa. Bom, muito bem, de volta aqui então, Algor, estamos de olho por conta disso. A próxima é BAT. Bem, BAT, nós acabamos de fazer uma recomendação. Nossos clientes já receberam a recomendação no seu mobile, via Telegram, há alguns minutos. Talvez até, eu acho que possa ainda estar na hora de comprar. Não sei que horas o vídeo vai ser publicado. Estou fazendo esse vídeo agora, são 10h30 da sexta-feira. E a razão é porque o mercado rompeu essa reta de resistência e agora rompeu a resistência desse fundo aqui. Então isso aqui torna-se um fundo. Nós estávamos projetando isso para 3.000. Acho que já andou um pouco aí em relação ao que... deixa eu ver aqui quanto que nós recomendamos. Recomendação de compra de BAT. A gente vê o gráfico aqui, que está aqui. A recomendação foi exatamente aí. O mercado está voltando um pouco agora no gráfico de 1 hora. Então está exatamente agora, né? Está exatamente no preço que nós havíamos recomendado. Muito bem. A próxima é BitShares. BitShares está, depois de ter rompido essa reta de resistência, está fazendo o que a gente acha ser uma bandeira de alta. Escapando dessa bandeira, a gente provavelmente vai estar recomendando Engine. Engine está, olha, primeiro, produziu um bear trap aqui, rompeu esse nível importante de suporte e desrompeu esse nível importante de suporte com um belíssimo engolfo aqui. Então, tivemos um bear trap clássico aqui e agora estamos esperando ela romper esse nível muito importante de resistência, que vem daqui e a gente podia estender, devo estender ele mais até aqui. Veja o topo dessa acumulação, fundo, topo de acumulação, topo de acumulação, fundo, ou seja, diversos eventos técnicos acontecendo no mesmo nível, isso sendo rompido, o mercado deve dar um avanço bom aí. Ele hoje rompeu, mas voltou, vamos ver se ele evolui para uma acumulação de continuação, e é aí que a gente vai então recomendar. A outra é Matic, que foi lançada pela Binance. Binance deve ter feito a sua lição de casa. Ela só lança os ativos em que ela acredita. Lançar significa começar a cotar lá na corretora. Subiu, caiu, rompeu essa reta, está andando de lado. Nós achamos que essa acumulação vai dar continuidade à alta e por isso estamos de olho. Ripple, Ripple, fizemos uma recomendação há pouco aí. A recomendação pegou o stop e agora, vejam só, o mercado está testando essa reta de resistência e esse nível de resistência aqui. Estamos de olho, acompanhando aqui no intraday de 1 hora e onde parece que nós vamos ter outra indicação, porque está se formando uma bandeira de alta aqui no intraday de 1 hora. Escapando dessa bandeira, eu acho que seria uma boa botar para dentro. E a próxima é Tesos. Tesos, vejam só, no longo prazo aqui, está meio que andando de lado, rompeu o seu fundo, voltou para cima, rompeu de novo, voltou para cima, rompeu essa reta aqui, está andando de lado, estamos de olho. Nada ainda muito dramático, mas estamos de olho. E agora Zcash, que está dando uma indicação agora, está dando uma indicação, porque depois de ter rompido essa reta, aí próximo dos seus níveis históricos mais baixos, ele teve essa alta bastante acentuada, fez uma bandeira de alta, agora está fazendo uma outra, fez uma outra, um triângulozinho aqui, uma bandeira de alta, vamos ver numa hora aqui, isso aí, está dando indicação, agora provavelmente nós vamos fazer essa recomendação. É isso por hoje, espero que você tenha gostado do vídeo, se gostou, não deixe de dar um like aí, comente, eu vou ver se consigo responder aí aqui no canal Seu Dinheiro também, e assine o canal se você ainda não é assinante, e dá uma espiada aí, vê se não é para você o nosso curso online, cujo link está aqui embaixo. Isso aí. Obrigado por assistir até aqui. Eu te vejo na próxima. Tchau.